vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula e vamos acompanhar aqui a prof na leitura da data. Vocês já podem ir pegando o livro de matemática de vocês. Hoje nós vamos com o componente curricular de matemática e ciências. Então vocês já podem ir separando a apostila, o livro didático e vamos acompanhar aqui a leitura com a prof. Vocês já podem ir anotando a data de hoje. Rio Negro, 22 de novembro de 2021. Então aqui, 22, ele é um número par, olha, número par, porque está terminando em 2. E nós classificando dentro da dezena e da unidade, aqui nós temos duas unidades, né? E aqui eu tenho 20 unidades, ou seja, duas dezenas. E o mês de novembro é o 11º mês do ano. E quem sabe que dia da semana é hoje? Muito bem, estamos iniciando mais uma semana de aula, a prof falou lá no início. Então qual que é o primeiro dia da semana que a gente tem aula? Segunda-feira. Segunda-feira é o dia da semana e dia 22 é o dia do mês. Então, crianças já podem ir pegando o livro de matemática, abrindo ele lá na página 112. A página 112. Aqui, se a gente for fazer a classificação, é centena, número, né? Centena, dezena e unidade. Então aqui a gente colocou cada número no seu lugarzinho. Aqui eu tenho duas unidades, aqui eu tenho uma dezena e aqui eu tenho uma centena. Uma centena mesmo que 100 unidades. Então, o número lá na página 112 e vamos aqui acompanhando a leitura com a prof no slide. Então, aqui nós vamos na página 112, imagino que vocês já estão com o livro aberto, no algoritmos da subtração. Subtração é a continha de menos, subtrair, de tirar. Então, no número 1, acompanhe a leitura junto com a prof. No sábado de manhã, Marcos comprou 36 ovos para sua lanchonete. Ele já usou 12 ovos. Quantos ovos restaram? Vamos compreender o que você já sabe. Havia 36 ovos, é isso que a gente já sabe. E Marcos usou quanto? 12. O que você quer saber? Quantos ovos restaram? Então a gente precisa planejar essa continha. Como que a gente vai efetuar isso? Para saber quantos ovos restam, é preciso efetuar a subtração. Então, acompanhe aqui com a prof no quadro agora a explicação. Marcos, então, ele comprou uma caixa, uma bandeja de ovos, que tinha 36 ovos. 36. Dezena e unidade. Ele tinha 36 ovos. Mas o que aconteceu? Desses ovos ele já usou, ele tirou 12. Então, já foi embora, já foi consumido. Opa, esse sinal aqui é de adição, é o sinal de subtração que a prof quer colocar, que é o sinalzinho de menos, subtração. Menos. E nós vamos precisar subtrair, fazer essa para a gente saber o resultado. Agora, quantos ovos será que restam? Lá para Marcos também ir se organizando. 6. Então vamos representar por risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, desses 6, 2. Vamos tirar 2. 1, 2. Quantos que sobrou? 1, 2, 3, 4. 4. Então, 6 menos 2 igual a 4. E aqui, 3, 1, 2, 3, menos 1, sobrou 2. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Então, restou somente 24 ovos agora para o
Marcos poder usar lá na sua lanchonete. E vamos continuando aqui a leitura junto com a prof, acompanhando aqui no slide. Vocês podem dar um pause, podem copiar aqui do quadro a continha e já deixar tudo certinho para o próximo passo, tá certo? Então vamos lá agora. Ali a gente já executou, já fez, né, a continha. Fizemos pelo algarismo usual, que é o de dezena e dezena e unidade. Pegamos o número 36 menos o número 12, certo? Ou também podemos fazer da outra forma, que é sem colocar, fazer essa separação de dezena ou unidade, tá certo? E aqui nós vamos verificar, aqui embaixo, aqui na leitura, ó, verificar. Para saber se o cálculo está certo, basta somar os 12 ovos. Se forem usados os ovos que restaram. O resultado deve ser igual ao número de ovos que Marcos já comprou. Complete a adição. Então agora para a gente fazer, tirar a prova real, para eu saber se essa conta que eu fiz está correta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui, esse resultado que é 24 ovos, 24 ovos, e eu vou pegar os 12 ovos que foram usados. E esse aqui é que ele ainda tem. Esses 12 ovos que foram usados, eu vou colocar aqui embaixo, para eu saber se realmente vai fechar. Vou tirar a prova real dessa continha. Mas aqui eu vou usar o sinal de adição, o sinal da soma, né? Então a soma é acrescentar. Então quanto que é 4 mais 2? 1, 2, 3, 4, mais 2. 1, 2. Agora vamos contar junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 mais 1. 2 mais 1. 1, 2, 3. Então a conta que eu fiz estava certa? Sim, porque eu cheguei no mesmo valor que Marcos tinha lá no início. Então essa continha aqui, o resultado está certo. E é dessa forma que a gente faz e tira a prova real para poder ver se realmente a continha que a gente fez está correta. Então, crianças, lá na página 113, nós temos aqui a número 2. Em um jogo de basquete, Maurício fez 56 pontos e Bruno fez 43 pontos. Quantos pontos Bruno fez a menos do que Maurício? Então, compreender. O que você já sabe? O que a gente já sabe? É que Maurício fez 56 pontos e que Bruno fez 43. O que você quer saber? Quantos pontos Bruno fez a menos do que Maurício? Então, vamos lá. Aqui acompanhando com a prof. 56 é o que o Maurício fez de pontos. Lá, vamos escrever aqui o nome do Maurício. Maurício fez 56 pontos. E o Bruno, no jogo de basquete, Bruno fez 43 pontos. 43 pontos. Foi isso lá, olha, que tá dizendo ali na atividade, né? E nós precisamos planejar. Olha aqui, ó, planejar. Para saber quantos pontos Bruno fez a menos do que Maurício, é preciso efetuar a subtração, que é 56 menos 43, para comparar. Então, nós vamos lá fazer a nossa continha de subtração, que é esse sinal aqui. Dezena e unidade. Então, aqui nós temos na casa da unidade 6, e nós vamos tirar de 6, vamos tirar 3. Então, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou tirar 3. Tirar, ó. 1, 2, 3. Sobrou quanto? 1, 2, 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. E aqui, 5 menos 4. Eu tenho 5 dedos. E eu vou tirar 4 desses 5. 1, 2, 3, 4.
Quanto sobrou? 1. Então, 5 menos 4 é igual a 1. Qual foi a diferença de ponto entre os dois? Então, Maurício, vamos lá colocar a resposta. Maurício fez 13 pontos a mais que Bruno. A mais que Bruno. Então, é essa a resposta. Agora vamos continuar aqui acompanhando a prof no slide. A gente já executou, né? Mas agora vamos executar dentro do material dourado, representando pelo material dourado. Então vamos aqui acompanhar a prof executando essa continha aqui, utilizando o material dourado. Vamos lá? Então, crianças, agora nós vamos representar esses números aqui, ó, utilizando o material dourado. Então, nós vamos colocar lá 56. Como que nós vamos representar? O 56, olha só. Vamos colocar aqui, ó, 56. O 6 está na casa da unidade. Então, vamos pegar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos pegar o número 6. 6 unidades. E aqui nós temos 5 dezenas. 5 dezenas é o mesmo que 50 unidades. Então, cada quadradinho desse representa uma unidade e cada barrinha dessa representa uma dezena, porque cada vez que junta 10 unidades, forma uma dezena. Então, nós vamos precisar de 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esse aqui é o número de pontos que Maurício fez, que é 56. Agora, nós vamos ver aqui o que Bruno, que é 43. Então, nós vamos colocar o 4 na casa das dezenas e o 3 na casa da unidade. Então, nós vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 unidades, mais 4 dezenas, que é essas barrinhas aqui. 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. E agora, nós vamos fazer a subtração desses números. Nós vamos retirar. Então, aqui eu tenho 6. Olha só, aqui eu tenho 6. E desses 6 aqui, ó, que tá aqui, eu vou ter que tirar quanto? Esse aqui que tá aqui embaixo, aqui, ó. Desses 6 eu vou ter que tirar quanto? Eu vou ter que tirar 3. Então, eu vou retirar 3 daqui, ó. 1, 2, 3, porque esse é o número maior que eu tenho. Então, eu vou subtrair somente o 56 e retirar aqui desse número 56 o número 43. Então, eu retirei. Retirei e aqui ficou 3. Agora, eu preciso tirar de 5 dessas barrinhas, eu preciso tirar 4. E vou colocar lá do outro lado. 1, 2, 3, 4. Eu retirei. Ou seja, olha só, não deu certinho com a mesma conta que a prof fez lá no quadro? Ou seja, olha, 56 menos 43 é igual a 13. Ó, 6 menos 3, que foi aqui os 6 que eu tirei, acho que eu tinha 6 unidades. Eu retirei 3, que ficou aqui, ficou 3, ó. E desses aqui, eu tinha 5 e retirei 4. 1, 2, 3, 4. Retirei 4 dezenas e sobrou somente uma. Então, 5 tira 4, sobra uma. Ou seja, é esse número. Vamos representar o número 13 dentro do material dourado. É assim, 3 unidades e uma dezena, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem a maneira que a prof fez essa
continha de subtração. Agora vamos continuar. Então, crianças, vocês estão entendendo por que a gente precisa trabalhar bastante com material dourado? Porque agora a gente vai decompor esses números. Ó, você pode efetuar 56 menos 43 usando a decomposição. Como que a gente vai decompor o número 56? Então aqui eu tenho o número 56. Como que eu vou fazer para decompor? Aqui o número 5 está na posição da dezena e o número 6 na posição da unidade. Então eu vou decompor. Se eu tenho aqui, ó, então eu tenho 6 unidades. Então eu vou deixar o número 6 aqui, ó, número 6. Mas eu preciso descobrir aqui, ó, o valor da dezena. Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 5 dezenas. Mas como que eu vou representar? Aqui está falando, ó, número 56. Então, a gente vai colocar o número 50, porque o próprio som já diz no número, ó, 56. Quer dizer que é 50 mais 6, que dá esse valor aqui. Agora nós vamos decompor o número lá do resultado do Bruno, da dezena e da unidade, que é 43, que foi a pontuação que o Bruno fez. E nós vamos decompor esse número. Então, o 4 aqui está na posição das dezenas. Então, nós vamos colocar aqui 40, né? Que é o mesmo que 40 unidades. Então, 40, posição das dezenas, mais 3, que são 3 unidades. Como que a gente vai ler o número? Olha, o próprio número já diz 43. 43. Tá facinho da gente decompor esses números. Daí diz ali, vocês vão decompor os números, então vocês vão colocar lá, da mesma forma que a prof colocou aqui. 50 mais 6, daí 40 mais 3, essa é a decomposição. Então vocês vão dar um pause ali no vídeo e já vão resolvendo ali no livro de vocês. E daí agora que vocês decomporam, já fizemos a decomposição desses números, nós vamos fazer lá o 56 menos 43. Qual que é o resultado que dá? 56 menos 43 é igual a 13, que a prof já apresentou de outras formas também essa subtração. E vocês vão completar ali a resposta, né? Complete. Bruno fez quantos pontos a menos que Maurício? Bruno fez 13 pontos a menos que Maurício, tá certo? Então, aqui na atividade do livro seria isso. E nós vamos continuar a matemática lá na nossa apostila agora. Vamos lá, crianças? Então, crianças, agora nós vamos lá na página 24 da apostila de vocês. Mas antes disso, vamos iniciar com um videozinho aqui. Acompanhe o vídeo com a prof. O que você está lendo, Nath? Uma revista de jogos que eu comprei, mas não entendo muito bem o que tenho que fazer. Vamos ver. Leia as instruções para mim. Complete o desenho unindo os números de menor a maior, como uma linha. Mas por onde devo começar? Devemos seguir a escala. Seguir a escala? Não entendo como fazer isso. Você se lembra de quando a professora nos ensinou as escalas na escola? Quem pode resolver o problema? Que número colocariam no último degrau? Se a escala começa com o número 10, o seguinte degrau deve ser o número 11. Completamos o degrau que vem depois do número 12 com o número 13. Como 14 está, eu agrego o número a mais e tenho 15 no próximo degrau. E agora eu somo 1 ao 15 e coloco 16 no último degrau. Pronto! Natália, olhe agora para a escala e me diga. Se eu paro no degrau do 11, qual é o número anterior? O 11. Muito bem. E o posterior? O 13. Muito bem. Agora eu já entendi. Procuro um número menor e vou unindo com o próximo. Vamos ver. O 40 é menor e o que vem depois é o 41, o 42, o 43 e termino com o desenho. Você viu? Você já sabe como se faz e pode fazer sozinha.
Cada vez que você escolhe esse jogo, sempre tem que ver qual é o número menor. Desse número, você começa até chegar ao número maior. Você já percebeu que em alguns casos tem que somar o mesmo número e em outros diminuir. Então, crianças, acompanhando agora a leitura aqui na apostila, na página 24, nós vamos colocar o número que vem antes e o que vem depois. Aqui nós temos uma numeração, né? Então, vocês vão colocar o número que vem antes e o número que vem depois. Aqui nós também temos uma tabela para vocês completarem a sequência numérica. Se vocês preferirem, vocês poderão fazer essa atividade aqui, ó, por primeiro. Olha só, então vamos completar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vocês estão vendo, crianças? Olha só. É sempre uma sequência. Na matemática é a sequência. Agora nós vamos aqui, olha, né, para o número 30. Então começa tudo de novo. 31, 32, olha só, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, ela é uma sequência. E vocês vão preencher essa tabela, essa sequência numérica até o número 100, até chegar aqui no número 100. E aqui vocês para poder auxiliar, essa tabela vai auxiliar vocês a responderem essas questões aqui, ó. Coloque o número que vem antes e o que vem depois. Qual o número que vem antes de 25? Vamos olhar aqui. O que vem antes de 25? O 25 está aqui. O que vem antes dele? O 24. Então, vamos colocar lá. Número 24. Que número que vem depois de 25? O 25 está aqui. O 26. Então, vamos completar aqui. 26. Número 18 nós temos, ó. Número 18. Onde que está o número 18 nessa tabela? Aqui é o número 18. O que vem antes do número 18? O 17. Então, vamos colocar aqui. E o que vem depois do número 18? O 19. Então, vamos colocar aqui, 19. E aqui eu tenho o número 30. O que vem antes do número 30? O 29. E o que vem depois do número 30? É o 31. 31. E assim vocês vão respondendo as demais sequências, tá bom, crianças? Então, crianças, a nossa matemática ela tem uma sequência de fatos. Lá nós temos os 10 algarismos, que são o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 algarismos que a gente tem. E a partir desses algarismos, desses números, a gente consegue formar outros números. Do que vai acontecer? Vai acontecer a repetição. Então, nós vamos lá. 1, vamos pegar o 1 e o 0. O que vem depois do 9? O 10. Daí a gente vai na sequência. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Terminou. Agora, o que nós vamos pegar? Lá o número 2. E vamos com o 2 e o 0, nós vamos formar o número 20. Aí começa tudo de novo, ó. 21, 22, 23, 24. Porque olha, o que vem depois do 3? O 4. 20. O que vem depois do 4? O 5. 25, 26, 27, 28, 29. E daí vem ó. Aqui, ó. Vamos pegar agora o 30, que é o 3 mais o 0. E assim sucessivamente, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática de hoje e vamos continuar agora com a próxima aula. Então, crianças, agora continuando nossa aula com o componente curricular de ciências. Vocês já podem ir pegando o livro de ciências de vocês, olha, do segundo ano, e abrindo ele lá na página 102 e na página 103. Então, vocês podem ir abrindo lá o livro e virem acompanhando aqui a leitura junto com a prof, porque nós vamos iniciar uma nova unidade hoje, certo? Então, vamos lá. Do que são feitos alguns objetos? Então, nessa unidade, a gente vai conhecer um pouquinho do que são feitos alguns objetos. Então, vamos acompanhar a leitura aqui com a prof. As roupas dos astronautas são feitas de diferentes materiais que os protegem contra as condições extremas do espaço. Elas são compostas por várias camadas de materiais, como nylon e poliéster, borracha e vidro. De que são feitas essas roupas que usamos aqui na Terra? As roupas que a gente usa, como será que é feita? Do que será que é feito? Que material que é utilizado para fazer as nossas roupas? Aqui nós temos a imagem de um astronauta no espaço. Número 1. Em sua opinião, a escolha dos materiais que compõem os trajes espaciais foi realizada com base em quê? Número 2. De quais materiais geralmente são feitos objetos que utilizamos em nosso cotidiano? Do que será que são feitos os objetos que a gente usa? O nosso prato que a gente se alimenta, do que será que é feito? O nosso copo que a gente toma água, a nossa roupa que nós estamos vestindo, será do que é feito? O nosso calçado que está no pé, do que é feito? Algum material utilizado na elaboração dos trajes espaciais pode ser utilizado na fabricação das roupas que utilizamos no nosso cotidiano? O que vocês acham? Acho que sim, porque olha só, o poliéster que é utilizado aqui na roupa do astronauta e também o nylon, a gente utiliza nas nossas roupas também. Então, crianças, nós estávamos aqui nessa página, né, do livro de ciências. Agora nós vamos lá para a página 104 e vamos continuar aqui a leitura junto com a prof. Metais, madeira, vidro. Você já ouviu falar em caneta tinteiro? Você sabia que antigamente as pessoas utilizavam esse tipo de caneta para poder escrever? Então, era uma caneta, olha só, com a base aqui de metal e ela tinha o tinteiro. Então, todas as vezes que as pessoas precisavam escrever, elas molhavam lá na tinta e elas escreviam. Hoje a nossa caneta já evoluiu, avançou bastante, né? A ponta dessa caneta era inserida no tinteiro, retirando parte da tinta. Essa tinta era liberada durante a escrita, aquilo que a prof acabou de falar. As canetas tinteiro atuais têm um formato um pouco diferente e são feitas de outros materiais. Número 1. As canetas que você utiliza atualmente são o tipo de caneta tinteiro? Não, nós utilizamos as canetas que já vêm com as tintas normal dentro ali desse espaço, né, da caneta. Ao redor
Ao responder a questão anterior, você deve ter notado que as canetas utilizadas atualmente, de modo geral, são diferentes das canetas tinteiros. As canetas mais utilizadas atualmente são chamadas de canetas esferográficas. Durante a escrita, a esfera existente na ponta da caneta distribui a tinta. A esfera, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aí pelo vídeo, mas se vocês pegarem uma caneta normal, uma caneta qualquer que vocês tenham em casa, essa caneta aqui que a gente chama de caneta esferográfica, né? Então, a gente percebe que ela tem uma bolinha aqui na ponta da caneta e na hora que a gente vai escrever, essa bolinha vai girando e a tinta que está aqui vai acompanhando, olha. Ciências. Então, aqui, se vocês observarem bem ali na escrita, se vocês tiverem uma caneta em casa, peguem para vocês observarem. E a esfera permite a liberação suficiente da tinta que está no tubo. Então, assim, é de maneira bem natural, ela vai liberando exatamente aquela quantidade certa de tinta que está aqui nesse tubinho. Agora, vamos aqui continuar na página 105. Além das canetas, outros objetos que utilizamos atualmente eram feitos no passado, de materiais diferentes dos atuais. O ferro de passar roupas é o exemplo. Quando a energia elétrica ainda não fazia parte do dia a dia das pessoas, geralmente utilizavam ferro de passar roupas feito de ferro e aquecido por meio de brasa. Em seu interior era colocado carvão que, após aceso, aquecia o objeto e permitia que ele fosse utilizado para passar roupas. Então, olha só, crianças, esse daqui é um tipo de ferro de passar roupas do passado. Então, antigamente, antes de existir energia elétrica, eles colocavam carvão aqui dentro, acendiam. Esse carvão aquecia esse material que era feito de ferro e utilizavam para passar as roupas. Extremamente pesado. É muito pesado passar roupa com esse tipo aqui de ferro. A prof já conheceu em exposições, já teve a oportunidade de pegar esse tipo de ferros. E aí, vocês aí em casa, vocês conhecem esse tipo de ferro aqui que era usado antigamente? E aqui nós também temos o modelo dos ferros atuais, aqueles ferros mais comuns que a gente tem hoje em dia nas nossas casas. Esse ferro aqui precisa usar a energia elétrica. A energia elétrica aquece aqui o ferro e consegue passar aquele material. Os modelos atuais de ferro de passar são feitos de plásticos e outros materiais. Eles utilizam energia elétrica para aquecer. Qual dos dois tipos de ferro de passar roupas você acha que tem mais vantagens de uso para as pessoas nos dias atuais? Quais desses dois vocês acham que tem mais vantagens nos dias atuais? Converse aí com os familiares de vocês, pergunta aí para a mamãe, para a vovó, para a vizinha, para o vizinho, qual que vocês acham que é melhor para os dias atuais. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, novos materiais foram desenvolvidos a fim de melhorar a eficiência e facilitar a utilização dos objetos. O plástico utilizado no cabo dos ferros de passar roupas atuais, por exemplo, tornou os objetos mais leves, facilitando o seu uso. Lembrando, né, que vocês, crianças pequenas, não devem utilizar esse tipo de material, né? Precisa só um adulto, porque ele acaba esquentando, aquecendo muito e correndo o risco de queimaduras. E queima, olha só, crianças. Então tem que evitar e tomar cuidado. Aqui na página 106, nós vamos ter uma atividade, ó. Antigamente, muitos brinquedos eram feitos de madeiras. Atualmente, além da madeira, os brinquedos podem ser feitos de materiais como o plástico, o metal e a borracha. Então, antigamente, a gente usava muito a madeira para construir os brinquedos. Brinquedo feito de madeira e brinquedo feito de plásticos. E hoje em dia, existe uma infinidade de materiais utilizados para fazer os brinquedos. E um deles é o plástico também. Daí aqui vocês vão ter uma atividade para responder. Liste no quadro abaixo alguns de seus brinquedos. Marque um X nas colunas, identificando de que materiais cada brinquedo é feito. Então, vocês vão pegar lá na casa de vocês. Vocês vão pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 brinquedos. E vão listar aqui. Boneca, carrinho,
panelinha, blocos de montar. Vocês vão listar, vão pegar um brinquedo diferente do outro. E vocês vão ver, vão assinalar. Será que esse material é feito de plástico? Vocês vão marcar um X, se é feito de plástico. Ou ele é de madeira, ou ele é de metal. Como que será que são esse material, esses brinquedos são feitos do quê? Aí vocês podem conversar com os familiares de vocês para eles auxiliar nessa atividade aqui. E para encerrar a nossa aula de ciências, a prof vai mostrar um videozinho. Vamos lá? Oi, turma! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar sobre os diversos materiais que temos contato no nosso dia a dia. Você já notou a quantidade de objetos que existe ao nosso redor? A madeira, o plástico, o papel e o vidro são exemplos de materiais que usamos para fazer objetos. Cada material tem características próprias, como, por exemplo, a transparência, a flexibilidade e a resistência. Vou dar alguns exemplos para vocês. A madeira, por exemplo, ela é resistente, mas pode ser cortada ou esculpida. O vidro, ele é transparente, pouco resistente e se quebra com muita facilidade. Os metais, quando aquecidos, são maleáveis e podem ser brilhantes. O plástico é maleável e resistente, pode ser dobrado ou amassado, mas não quebra com facilidade. Já o papel pode ser dobrado e amassado e rasga com muita facilidade. A borracha, ela é macia e também maleável. Vamos ver se vocês conseguem identificar de que materiais são feitos esses objetos que eu vou mostrar para vocês. Uma mesa é feita de que material? Esta mesa é feita de madeira. O garfo que você usa na sua casa é feito de que material? Metal. E uma garrafa PET, turma, de que material ela é feita? De plástico. Esta outra garrafa aí transparente é feita de que material, turma? De vidro. E o caderno? É feito de papel. Uma bota galocha, usamos que material para fabricar? A borracha. Viram, turma? Diversos tipos de objetos feitos com diversos tipos de materiais diferentes. Os materiais também, eles têm estados físicos diferentes. Eles podem ser sólidos, como por exemplo, uma abóbora. Eles podem estar no estado líquido, como por exemplo, o leite. Ou no estado gasoso, como por exemplo, o ar que existe dentro da bola. No estado sólido, turma, os materiais têm sua forma definida e não mudam, independente de onde estejam. Vou explicar. Um banco não muda de forma. Ele tem o mesmo formato se for colocado na sala, na varanda ou no quintal. Independente de onde o banco esteja, ele vai ser igual. Ele não muda o seu formato. Ele está no estado sólido. No estado líquido, os materiais têm a forma definida dependendo de onde estão. A água assume o formato da garrafa ou de um copo, depende de onde ela esteja. No estado gasoso, turma, os materiais também assumem a forma do recipiente onde está. E no estado gasoso, eles ocupam todo o espaço possível dentro daquele recipiente. Olha o exemplo do balão. Cheio de ar, ele muda de forma de acordo com o tamanho e o formato do balão. Então, os materiais podem estar no estado sólido, que não muda de forma, independente de onde esteja. Pode estar no estado líquido, que muda de forma dependendo de onde esse líquido esteja. Ou no estado gasoso, que também muda de forma e ocupa todo o espaço que tem dentro daquele recipiente. Os materiais, turma, também podem ser naturais ou artificiais. Os materiais naturais são aqueles encontrados na natureza, como, por exemplo, o petróleo, a madeira, o látex, a areia e a lã. Já os materiais artificiais não são encontrados prontos na natureza, são produzidos através da transformação dos materiais naturais. Exemplo, do petróleo fazemos o plástico, da madeira,
o papel, do látex, a borracha, da areia, o vidro e da lã fazemos o tecido. Então, o plástico, o papel, a borracha, o vidro e o tecido, nós não encontramos prontos na natureza. Eles precisam ser produzidos. Então, eles são materiais artificiais. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até amanhã.